Olá, pessoal. Eu sou Jacira Gomes, professora formadora do Departamento Pedagógico da Gerência de Ensino Especial da SEDUC. Estou aqui para apresentar para vocês o tutorial da formação dos profissionais de apoio à inclusão. Lembrando que esse encontro está proposto para acontecer com 8 horas de duração. Prezado mediador, seja bem-vindo então ao nosso encontro. Nesse encontro, vamos tratar sobre o processo de ensino-aprendizagem dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e a atuação dos profissionais de apoio à inclusão. Nossa expectativa com esse encontro é enorme e desejamos que a sua seja também. Interessante também você, mediador, verificar que esse encontro está proposto por momentos. O primeiro momento é o momento da acolhida. Ou seja, este é o momento para você dar as boas-vindas, falar da importância da presença de todos, também deve ler a pauta, pontuar os objetivos do encontro, fazer esclarecimentos sobre como será desenvolvida, ou seja, como será a sistematização do encontro, combinar horário de intervalos e horário de término dos períodos. Nesse momento, também é importante você esclarecer o porquê da metodologia selecionada para esse encontro, que foi a estudo de caso. No tutorial escrito, nós sugerimos você algumas argumentações para esses esclarecimentos. Após você esclarecer sobre a metodologia a ser trabalhada nesse encontro, você apresenta então um vídeo de reflexão, intitulado O Último Tricô. Após a exibição do vídeo, você deve abrir espaço para que os participantes possam expressar o entendimento que tiverem em relação ao mesmo. Nesse momento, você deve instigar a reflexão com alguns questionamentos. Exemplo: é possível fazer uma relação entre o conteúdo do vídeo e o trabalho do profissional de apoio à inclusão? Qual ou quais? Direcione a discussão de modo a aproximar o enredo da animação com a necessidade de se planejar e avaliar as ações pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais de apoio à inclusão. Você pode também questionar nesse momento com os profissionais de apoio à inclusão: é possível realizar um trabalho satisfatório atuando solitariamente? É possível detectar um planejamento subjacente à ação desenvolvida pelo personagem do vídeo? A ação proposta foi avaliada ao longo da sua implementação? Então, são questionamentos que você deve fazer após a veiculação do vídeo. É importante também que essas discussões não sejam longas. Não pode tomar mais do que 15 ou 20 minutos. Então, cabendo a você conduzir o debate, aproveitando as principais intervenções e evitando perder o rumo das mesmas. Terminando essas reflexões, você vai passar então para o segundo momento do encontro, intitulado como atividade prática. Após o término de toda a reflexão sobre o vídeo que foi vinculado, O Último Tricô, você então divide a turma em grupos para trabalhar o estudo de caso. Nós denominamos essa atividade como o segundo momento do encontro. O propósito dessa atividade é oferecer condições para que os participantes compreendam o estudo de caso como uma metodologia que possibilita entender o porquê e o como, não só das dificuldades e ou limitações dos alunos, mas também entender o contexto que está inserida a ação pedagógica e como as intervenções foram propostas e desenvolvidas. Como nós falamos, para iniciar essa atividade, você deve dividir a turma em grupos, com um máximo de 6 pessoas. É importante você orientar que cada grupo deve ter um relator que será responsável por registrar a síntese das discussões e também apresentar o trabalho em plenário. Lembrando que na apresentação, se o grupo achar melhor que deve ser 2 pessoas todo o grupo apresentar,
você fique à vontade para combinar com os participantes a sistemática da apresentação. Você também deve esclarecer para os grupos que é importante a participação de todos os membros do grupo, bem como que é necessário, nesse momento, fazer a leitura dos estudos de casos de forma conjunta. Em seguida, você vai entregar a cada grupo um estudo de caso, sendo que poderá haver mais de um grupo trabalhando o mesmo estudo de caso, e as questões que nortearão o trabalho de grupos. Essas questões também estão no material impresso e no material gravado. Nesse momento, os grupos discutirão sobre os estudos de caso, tendo como eixo orientador as questões propostas por você. É importante que o grupo compreenda que o próprio estudo de caso pode ser objeto de questionamento. Você pode lembrar os grupos que os estudos de caso devem ser analisados por eles, como também é o momento deles analisar se as intervenções propostas no estudo de caso condiz com as orientações que eles têm como profissional de apoio à inclusão. Lembrando que os estudos de caso não devem ser tomados como modelo, simplesmente como um material para orientar a atividade. Você deve pontuar para os grupos que eles devem discutir e refletir sobre as informações contidas nos estudos de casos e se essas informações subsidiam a implementação de intervenções e ou ações pedagógicas que promovam as potencialidades dos educantes. Verificando se tais intervenções contribuem com o desenvolvimento de competências e favoreçam a permanência com sucesso desses educantes na escola. Assim que terminar a atividade de grupo, que nós pensamos em uns 60 minutos, com certeza já chega o momento do intervalo. Está proposto para o intervalo 15 minutos. Assim que retornar do intervalo, é o momento, então, dos grupos apresentarem suas atividades, ou seja, as questões relativas aos estudos de caso. Nesse momento, os participantes devem apresentar em plenária a síntese de suas discussões. É importante você distribuir o tempo de apresentação para os grupos de modo que não ultrapasse o tempo pré-determinado para essa atividade. Nesse momento, você também deve atentar para as considerações e compreensões apresentadas pelos grupos. É importante e necessário que essas respondam às questões que foram propostas para os estudos de casos, indo ao encontro também das diretrizes da Gerência de Ensino Especial. Assim que terminar todas as apresentações, é o momento, então, de você sistematizar todas essas questões que os grupos apresentaram. Nós denominamos como quinto momento do nosso encontro. Esse momento tem o propósito de provocar uma reflexão sobre os aspectos que foram evidenciados pelos grupos na plenária. Nesse momento, você pode e deve utilizar os slides e então provocar os participantes a refletir sobre as considerações relatadas, verificando se apresentam informações concretas sobre o processo de aprendizagem dos educandos, bem como sobre quem é esse educando e sobre a ação pedagógica proposta para ele. Lembrando, então, que as informações contidas nos estudos de casos devem ser entendidas como subsídios para a implementação de metodologias e práticas que favoreçam a aprendizagem dos educandos. Para esse momento, nós sugerimos alguns slides. O slide 4, que tem o propósito de esclarecer sobre o conceito e compreensão acerca de deficiência de acordo com a Convenção da ONU. Também você vai propor para esses participantes uma reflexão e discussão, de modo que esses compreendam que a deficiência não se esgota na sua condição orgânica e ou intelectual, e nem pode ser definida por um único saber.
Ela é uma interrogação e objeto de investigação de inúmeras áreas de conhecimento, como pontua Montauan e Batista. Caro mediador, nesse momento, você deve pontuar para os participantes que um diagnóstico por si só não pode determinar se a pessoa vai aprender ou não. No entanto, ele deve subsidiar o planejamento de intervenções pedagógicas que valorizem o jeito de ser e aprender dos educandos. Lembrando ainda que o educando é um ser indivisível, ou seja, ele é um ser psicológico, afetivo, social, cognitivo e biológico. Portanto, a ação pedagógica deve considerar as especificidades dos educandos, propondo dinâmicas e ou atividades que sejam capazes de suprir as necessidades inerentes a esses educandos. Por isso, é preciso ter uma visão positiva da deficiência, pois uma criança com deficiência não é uma criança defeituosa, como assinala a Vygotsky. É importante também reiterar para os participantes sobre a necessidade de conhecer e compreender as características e especificidades da deficiência, para então planejar ações capazes de oferecer suportes para a aprendizagem desses educandos. É importante você enfatizar que não há nenhuma pessoa igual à outra. As habilidades individuais são distintas, o que significa também que cada educando tem seu estilo e ritmo de aprendizagem, indiferente de ter ou não uma mesma deficiência. Em seguida, você passa para o slide 5. Com esse slide, você, mediador, deve pontuar para os participantes sobre a importância do olhar pedagógico para com os educandos com deficiências e TGD, sendo que esse olhar deve atentar para as potencialidades desses educandos e não só para as dificuldades e ou limitações. É importante que o professor entenda que todos temos que ter sensibilidade para conhecer e compreender o educando para além de sua deficiência, para propor atividades de modo a explorar toda a sua potencialidade. Assim, as intervenções pedagógicas propostas pelos profissionais de apoio à inclusão devem ser direcionadas no sentido de propiciar a melhor interação do educando no espaço escolar, uma vez que a interação social representa um elemento necessário ao processo de aprendizagem e desenvolvimento dessa pessoa. Para tanto, o profissional de apoio à inclusão deve atuar como mediador da aprendizagem, pois seu papel é ser o elo intermediário entre o educando e o conhecimento. Em seguida, você passa para o slide 6, que tem o objetivo de apresentar alguns conceitos de aprendizagem. Você, mediador, deve valer, então, do slide 6 e 7, para discutir com os participantes sobre o processo de aprendizagem dos educandos, como também sobre os pressupostos da teoria sociocultural de Vygotsky, assinalando que essa é a concepção que deve fundamentar toda a ação pedagógica do profissional de apoio à inclusão. Nessa abordagem, compreende-se a aprendizagem para além da aquisição de conteúdos, envolvendo mudança de comportamento por parte do educando, bem como a produção de sentido e significado, contribuindo para a ampliação da visão de mundo dos mesmos. O processo de aprendizagem deflagra vários processos internos de desenvolvimento intelectual dos educandos. Entende-se que há uma interdependência entre aprendizagem e desenvolvimento. Já, de acordo com a abordagem de Vygotsky, o processo de desenvolvimento não coincide com o da aprendizagem. O processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento potencial. Podemos, então, afirmar que o processo de desenvolvimento psíquico dos seres humanos não se dá a partir de um amadurecimento biológico individual e nem de isolamento. Para Vygotsky, as funções mentais superiores são desenvolvidas por meio da interação.
Por isso, a importância da mediação, da qualidade das relações, sejam elas envolvendo os genitores e o deficiente, ou o professor e a pessoa com deficiência. Com essa discussão, desejamos instigar os profissionais de apoio à inclusão a se reconhecerem como adulto capaz de planejar atividades que estimulem as funções psíquicas superiores dos educandos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. Para tanto, o profissional de apoio à inclusão precisa conhecer o conteúdo que vai ser desenvolvido, bem como participar do planejamento com o professor regente e, juntos, definir metodologias e ou procedimentos didáticos que possam favorecer a aprendizagem de todos, de modo a contribuir com a construção de competências necessárias para o exercício pleno da cidadania. Lembrando que o professor atua sempre como mediador na construção do conhecimento. Slide 8. O propósito desse slide é propiciar uma reflexão acerca das atribuições dos profissionais de apoio à inclusão, bem como da importância do seu papel para assegurar a participação e aprendizagem dos educandos com deficiência intelectual e ou múltipla e transtornos globais do desenvolvimento na escola comum. E, por conseguinte, garantir a continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino. É importante você enfatizar que o papel desse profissional é subsidiar o professor regente nas atividades com toda a turma em função, especificamente, da presença de estudantes que possuem déficit intelectual, associado ou não a outro tipo de deficiência ou transtorno global do desenvolvimento. Sobre esse papel, devemos salientar para os participantes que é importante que haja uma articulação entre os diferentes profissionais envolvidos no processo. Para tanto, esse profissional deve participar da elaboração do plano de aula para então sugerir atividades e ou metodologias que favoreçam o acesso desses educandos ao currículo. Ou seja, esse é o momento para que os profissionais de apoio à inclusão compreendam a importância de atuar de forma conjunta com os professores regentes no atendimento aos educandos público-alvo da educação especial. Slide 9 tem o propósito de anunciar o horário de almoço. Após o retorno do almoço, continuaremos nossa formação e esse é intitulado Sexto Momento. É um momento para você, mediador, falar sobre flexibilização curricular. Você pode, então, valer-se dos slides 10, 11 e 12. O objetivo desses slides é propiciar a discussão e reflexão acerca da flexibilização curricular. Nesse momento, você, mediador, deve lembrar aos participantes que a flexibilização deve ser proposta a partir do currículo que já existe, entendendo que só se trabalha numa perspectiva de educação inclusiva quando é oferecido a todos oportunidades de acesso a todas as aprendizagens trabalhadas na escola. Nesse sentido, a flexibilização curricular pode ser entendida como ajustes, modificações ou provisão de recursos especiais, bem como introdução de métodos e procedimentos complementares e ou alternativos de ensino. Para favorecer a participação efetiva e bem-sucedida do educando com deficiência intelectual e ou TGD nas atividades escolares. Nesse momento, é válido enfatizar para os participantes que compete ao profissional de apoio à inclusão colaborar com o professor regente na implementação de ajustes no plano de ensino de forma a adequá-los às características, condições e necessidades do educando com deficiência intelectual e ou TGD. É ainda importante que eles entendam que as flexibilizações sejam providenciadas de
acordo com as necessidades desses educandos e que essas favoreçam a remoção das barreiras que dificultam a aprendizagem. Em outras palavras, as flexibilizações curriculares devem ser pensadas a partir de cada situação particular e não como propostas universais, válidas para qualquer contexto escolar. Um ponto fundamental consiste no papel do profissional de apoio à inclusão, criar condições para o desenvolvimento psíquico dos educandos, visando conquistarem sua autonomia. Lembrando que estes, muitas vezes, estão inseridos em contextos sociais que desfavorecem a construção da autonomia e da autoestima. Nessa perspectiva, o objetivo de propor flexibilização curricular é atender às demandas trazidas por esses educandos. Portanto, é preciso que essas flexibilizações possibilitem o acesso à aprendizagem e aos conhecimentos científicos trabalhados na escola. Ou seja, que essas flexibilizações possam viabilizar mediações pedagógicas que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem desses sujeitos. Após você ter esclarecido tudo sobre flexibilização curricular e respondido os questionamentos dos participantes, nós sugerimos, então, você dividir novamente a turma para fazer outra atividade em grupo. Nós intitulamos essa atividade como Trabalhando o Planejamento. Isso também a partir de estudo de casa. Estamos sugerindo 60 minutos para essa atividade. Para desenvolver essa atividade, sugerimos que você forme os grupos por ano ou série em que o profissional de apoio à inclusão atua, ou então permanece os mesmos grupos de trabalho do período matutino. Você deve entregar para cada grupo o formulário de planejamento quinzenal. Esse material está anexo também no material impresso e também no material digitalizado, que vai ser entregue para você. Com base no estudo feito pela manhã, os profissionais de apoio deverão propor metodologias e ou atividades de modo que o conteúdo ministrado pelo regente seja flexibilizado para que o aluno em questão, ou seja, o aluno que o profissional de apoio à inclusão atende junto lá na escola comum, participe juntamente com os demais alunos dessas atividades e tenha acesso ao conhecimento e à aprendizagem de todos os conteúdos trabalhados na sala de aula. Para realizar essa atividade, os profissionais de apoio à inclusão deverão propor atividades com metodologias de modo a flexibilizar o conteúdo. Devem, então, eleger recursos pedagógicos que favoreçam a aprendizagem de todos os educandos. Nesse momento, você deve percorrer a sala, falar com cada grupo, fazendo inferências, tecendo questionamentos, visando, então, desencadear o processo de construção do planejamento de ação pedagógica. Você deve lembrar aos participantes, ou seja, os grupos, que eles vão elaborar as propostas deles a partir do conteúdo que está sendo trabalhado. A sugestão é a aula 15 do caderno de atividade, que com certeza também faz parte do material dessa formação. Após o término dessa atividade em grupo, nós sugerimos então o intervalo com duração de 15 minutos. Retornando do intervalo, é o momento então dos grupos apresentarem em plenária os seus trabalhos. Nesse momento, os grupos vão apresentar a síntese de suas discussões. É importante você combinar com os grupos o tempo que cada grupo vai gastar na sua apresentação, considerando o tempo determinado a essa atividade. Durante a apresentação dos grupos, é importante você, mediador, ficar atento no sentido de detectar aspectos que vão ao encontro das diretrizes e aspectos que contrariam tais orientações. É importante você fazer anotações desses pontos para, em seguida, você discutir com os grupos. Assim que todos os grupos apresentarem suas atividades,
você então vai sistematizar essas apresentações. Esse é o momento para você fazer o fechamento das atividades, alertando para os aspectos que vão em conta as diretrizes da Secretaria de Estado da Educação de Goiás e os pontos que devem ser repensados pelos grupos. Você deve enfatizar a importância do trabalho do profissional de apoio à inclusão e também que esse trabalho deve acontecer de forma conjunta com a REAI, ou seja, com a equipe multiprofissional, quando tem essa equipe na subsecretaria, e com os professores regentes da escola regular e ainda com a equipe gestora. Também esse é o momento para você, mediador, lançar os desafios para esse ano que inicia. Deve ressaltar a importância da atuação desse profissional para o aprendizado dos educandos, enfatizar a necessidade de se trabalhar em rede de forma conjunta. Assim que terminar toda essa sistematização, é o momento, então, destinado à avaliação do encontro. Nós propomos 20 minutos para esse momento. Nesse momento, você distribui as fichas que estão no material para que cada participante possa, então, expor a sua compreensão sobre o encontro e também alguma sugestão. Muito obrigado e bom trabalho.